Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Amém? Então eu falei para vocês, será que existe alguma ansiedade boa? Nós vamos ver aqui nessa noite, nós vamos ver alguns degraus de ansiedade, eu vou falar como uma palestra mesmo, como um ensinamento. Se você tiver como anotar, anote. E aí depois você vai pegar o aparelhinho de ansiômetro na sua casa e medir de novo. Né? Que em casa a gente sempre avalia melhor. Nosso travesseiro é perfeito para isso, né? Então, a ansiedade tem um motivo. Aliás, tem um lado positivo, como eu perguntei para vocês. Nós vamos ver aqui um vídeo, ele tem 3 minutinhos, é bem rápido, então atenção e silêncio de todos, por favor. Muito bem. O que mais te deixa ansiosa? Você, Yara, e você, Ana? Bom, Pode falar primeiro, pastor. Não fica ansiosa para responder, não. Pode ficar tranquila. E vocês não fiquem ansiosas para ouvir a resposta. Eu tive uma boa notícia, segunda-feira, fazendo assim, um exame daquele que vê a gente por dentro e tudo. O médico me disse, olha, você disse que tem colocado a ansiedade na cruz e está valendo. Ensina pra gente. Foi uma boa notícia que eu recebi. O meu temperamento é um temperamento mais agitado, consequentemente, né, com tendência à ansiedade. E algo que me deixa ansiosa é quando eu estou diante de uma responsabilidade muito grande. E eu tenho que preparar textos, eu tenho que, né, preparar material, um evento, um compromisso. Isso me dá ansiedade. É aquela ansiedade que a gente tem que entender o seguinte, tem um grau de ansiedade que é perfeitamente, vamos chamar de benéfico, né? Porque esse grau dosado da ansiedade, ela funciona como uma mola propulsora. É uma adrenalina, né? Uma adrenalina que nos empurra diante de um objetivo. Então eu perguntei para vocês, existe alguma ansiedade boa? Vocês viram a resposta aqui? Essa pastora, Yara, ela é uma psicóloga, terapeuta, e ela é líder do Ministério de Mulheres dessa igreja. E ela aconselha muitas mulheres. E também jovens, adolescentes. Então, existe um grau de ansiedade que é totalmente positivo. Sabe qual é? Aquele que te impulsiona para fazer as coisas, principalmente na casa do Senhor, né? Aquele grau de ansiedade que quando você tem uma responsabilidade, que é o meu caso, eu tenho uma responsabilidade, eu fico totalmente ansiosa para fazer aquilo direitinho, para preparar, para me preparar, para preparar para vocês o melhor. Então eu venho, preparo, eu olho tudo, eu penso na roupa. Esse grau de ansiedade, quem tem? Deixa eu ver. Quantos tem? Esse grau é positivo. Esse grau não é um grau de ansiedade patológico, né? Não é doença. Passando daí é que nós vamos ver, né? Então, o que é ansiedade? Tem até aí o slide, viu, irmão William? Ansiedade é uma sensação, um sentimento de angústia, preocupação que vem acompanhado de uma ou mais alterações físicas. E a gente sabe, né? Tem mulheres que a gente vai até ver aqui, mulheres que engordam, emagrecem. Tem homens que somem, né? Que a gente vê de um dia para o outro, tá magro. Tem homem aqui que quando fica ansioso, a barba cresce da noite para o dia? Preocupado? Eu sei, estou falando disso porque eu tenho meu marido. Mas se você não tem isso, pode ser que você tenha outra coisa. Então, ela vem acompanhada de uma ou mais alterações físicas. Vamos ver algumas aqui, ó. Ó o ansiômetro. Insônia, roer as unhas. Deixa eu ver, irmãs, mostra a unha assim, ó, para quem está aí do seu lado. Unha roída? Misericórdia. Tremedeira. Taquicardia, aperto no peito, garganta fechada. Eu, quando fico ansiosa, minha garganta, às vezes eu não consigo nem cantar. Fecha, na hora. Se eu ficar muito ansiosa, né? Transpiração excessiva. Tem gente que pinga quando está ansioso, né? Que debaixo do braço, se levantar. Compulsividade até em relação às compras. Compra hoje, compra amanhã, compra depois, compra sapato, compra bolsa, compra roupa, né?
eu quero, falando em compras, eu até fiz um slide ali, depois eu vou pedir para o irmão William colocar, que não está fácil ali, mas eu quero, em nome do pastor, em meu nome, agradecer todas as irmãs pelo bazar de hoje, viu? Especialmente a irmã Cida, todas as irmãs, cada uma teve uma colaboração, mas especialmente a irmã Cida, que está há meses aí trabalhando. Quero pedir para vocês aplaudirem a Jesus pela vida da irmã Cida, irmã Edinalva, irmã Léo, irmã Iraildes, todas as irmãs que participaram, que ajudaram. Foi, mais uma vez, foi um sucesso. Amém? E nós vamos poder continuar fazendo a obra do Senhor, continuar com recursos, né? Para tudo precisa recursos, né? As irmãs estavam desde sexta aqui, foi uma grande bênção. E aí as irmãs que têm essa compulsividade hoje aproveitaram, né? R$2, R$3, olha que delícia. Já pensou se cada coisa que a gente comprasse fosse 2, 3, R$1? Nossa, Deus, seria uma bênção, né? A gente tem que ter um bazar desse por mês, Cida, só de coisa boa a gente comprar. Comprei um sapato por R$3, gente, pensa. Olha que delícia. E uma gracinha, era até da Cida. Compulsividade, até em relação às compras, ó, boca seca, gagueira e tantos outros sintomas, né? Engorda, emagrece, a gente já falou, pessoas que engordam demais, outras que emagrecem demais e outros sintomas. Alguns sintomas psicológicos. Esse daqui que nós falamos, essa sensação, esse sentimento, ele fala de alterações físicas. Agora eu vou falar para vocês de alguns sintomas psicológicos. Medo sem motivo aparente. Pavor ou medo sem motivo aparente. Quantas irmãs e quantos irmãos nós vamos aconselhar que estão com pavor diante de alguma situação da vida que está vivendo, que está passando, abre para nós e a gente olha de fora, eu, pastor, outros líderes, e a gente não vê o peso daquilo que vocês estão falando. Eu também, quando vou me aconselhar. Porque aquilo, a ansiedade misturou com o medo e aquilo ultrapassou, né, a nossa fé. Então, o medo sem motivo aparente. Irritação exagerada, que acaba provocando brigas desnecessárias. E não é só na TPM da mulher e nem só na fase difícil do homem, que eu não sei qual é. Qual que é, pastor? A TPM no homem é o quê? É constante, né, normal. Falta de dinheiro, né? Falta de condições de suprir o lar. Muitas atividades. O homem, quando está com muita atividade, ele não é igual a mulher que fica mais... O homem fica mais nervoso, né? Quando tem muita coisa para fazer. Aí a mulher vem perguntar algo, já irrita, né? Então, olha lá. Irritação exagerada que acaba provocando brigas desnecessárias. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Deixa de ser irritadinho. Deixa de ser nervosinho, nervosinha. Fala direito com as pessoas. Queima, Deus. Medo de ser criticado ou criticada. Isso é um grau de ansiedade psicológico. Ó, você está aí com o aparelhinho ainda na mão? Ó, o ansiômetro aí. Medo de ser criticado ou criticada. Às vezes a pessoa se arma. Isso é um grau de ansiedade. Tem tanto medo, se arma, cria uma situação que nem estava existindo, né? Isso é algo que o Senhor vai nos libertar nessa noite. Sentimento de inveja, autocrítica destrutiva, medo de errar, preocupação desnecessária e, geralmente, preocupação por tão pouco. Eu estava estudando sobre isso, aí eu estava vendo que existe um grau de ansiedade. Viu, irmãs? Estava vendo que existe um grau de ansiedade, que é o grau de ansiedade matinal. Quem tem? É assim, ó. Quando você desperta, você acorda pela manhã, você tem uma série de atividades para fazer e isso já te deixa extremamente ansioso, nervoso, preocupado, acelerado. Quem é assim? Eu sou assim. Aí a ansiedade acaba à noite, né? Porque à noite você não tem mais nada para fazer, aí vai, ó, dá aquele sono, né? Porque à noite você não tem mais nada. Sabia que esse é um grau de ansiedade psicológico? Sabia?
Esse é um grau de ansiedade psicológico, ou seja, ele está afetando você na sua mente. Você está deixando que a tua alma, porque o grau de ansiedade, aliás, a ansiedade, ela está na alma, né? Nós vamos ver aqui. E isso está deixando que a tua alma fale mais forte que o teu espírito. E eu estou falando isso para mim também. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar mais. Logo pela manhã, qual é um exercício que a gente pode fazer pela manhã para que a gente não se torne pessoas irritadinhas logo cedo, nervosas logo cedo, homens que não pode, a mulher não pode nem falar logo cedo? O que a gente pode fazer pela manhã, gente? Orar, colocar todo... Uma vez meu pastor falou assim, tem gente que acorda pela manhã, a primeira coisa que faz é ler o jornal, ler revista, ler Globo.com e gospel, internet, menos a Bíblia ou a oração. Porque acorda tão agitado, tão ansioso. Oh, glória, uma bênção. Você sabe que eu tenho me policiado. Às vezes eu e o pastor entramos no carro e às vezes a gente vai conversar sobre o dia, automaticamente sobre os problemas que a gente vai ter que resolver naquele dia, dificuldades. Eu falo às vezes para ele assim, amor, ou ele mesmo, diversas vezes, ou ele ou eu, para tudo. A gente nem orou. Aí a gente vai daqui até Taguatinga orando. Resultado, não falamos sobre problema, não falamos sobre a dificuldade, tudo se resolveu, ficou tudo na bênção. Porque o nosso espírito controlou a nossa alma. Amém? Fala assim, Espírito Santo, pode me controlar. Eu deixo. Glória a Deus, aleluia. Por que estudar ansiedade como um conflito cristão? Ah, pastor, o que você está falando sobre isso aqui na igreja? Você devia falar sobre o Lázaro que ressuscitou, sobre Ana, que teve um filho, amanhã é dia das mães. Por que será? Ansiedade é uma forma de falta de fé. É disso que eu estou falando. Eu falei ansiedade no final, mas na realidade, se você está anotando, você pode falar, a pastora pregou sobre falta de fé. Porque a ansiedade é falta de fé. Você que é uma pessoa extremamente ansiosa, às vezes você diz que tem fé, mas não tem não. Porque você anda ansioso, resolvendo as coisas do seu próprio jeito, é falta de fé. Amém? A ansiedade é uma forma de falta de fé, incredulidade com o cuidado e a provisão do Senhor, além de demonstrar rebeldia em confiar no poder e na sabedoria de Deus. Fala assim, misericórdia. Às vezes, irmãos, a gente anda no piloto automático, jovens, adolescentes que estão aqui nessa noite. Todos nós. Às vezes a gente anda no piloto automático resolvendo todas as coisas do nosso dia, a gente não percebe que a gente anda incrédulo durante o dia. A gente anda com falta de fé durante o dia. Tudo a gente teme, tudo a gente fica nervoso, tudo a gente fica bravo, tudo a gente responde mal, tudo a gente fica preocupado. Sabe o que é isso? Falta de fé, uma forma de incredulidade a respeito da provisão do Senhor, além de demonstrar rebeldia. Isso é muito sério, não é? Isso é sinal de que a nossa alma está falando mais forte do que o nosso espírito. A ansiedade tem 3 níveis. Fala assim, 3 níveis. O nível normal, né? Que nós já falamos ali, que nos impulsiona, que nos dá senso de responsabilidade, que nos dá senso de preocupação. A gente anota, preocupa, se prepara, né? Vê o que está precisando. Esse é um senso de responsabilidade, de ansiedade de um grau normal. Nasce de um perigo real, ou de uma situação real, que é constatado. Você sabe o que você tem que fazer, que você tem que realizar, e você vai lá e faz. E a neurótica? Impossibilidade, ou impossibilita realizar tarefas simples. Sabe como, gente? Às vezes, eu já passei por isso, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui vão se identificar. Às vezes eu chego no trabalho... Eu tenho tanta coisa para fazer pequenininha, tanta coisinha para fazer, principalmente agora que a gente está trabalhando com a inauguração da escola. Tem que responder e-mail, entrar em contato com 3 ou 4 lugares, ver as coisas das meninas, prestar atenção na escola inteira e tal, e fazer um monte de coisa, que às vezes é um medo ou um grau de ansiedade paralisante.
sabe o que acontece? Você não sabe o que você faz primeiro. A gente sempre fala isso, eu, pastor. A gente está com coisas assim, tanta coisa às vezes na cabeça, que a gente pega e não sabe o que faz primeiro. A gente fica meio estranho, né, Jonathan? Fica meio esquisito. Você começa a fazer um negócio, aí você para, deixa ele ali. Aí você pega e começa a fazer outro, responde o e-mail, né? Mais ou menos assim que você quer. Isso é um grau de ansiedade neurótica, está repreendido. Está repreendido isso na nossa vida, né? Crônica, angústia sistemática constante. Pessoa que vive constantemente angustiado com alguma situação. Isso é crônico, né? É o terceiro grau da ansiedade. Presta atenção. Algumas causas da ansiedade. Quando corre o risco de vida, né? Se você conhece, a gente conhece pessoas, né? Quantas pessoas eu vejo e já conheci em São Paulo, algumas aqui em Brasília, que a pessoa tem uma situação patológica, né, de doença, que a gente tem que colocar alguém para morar, acompanhar, cuidar, porque o negócio ali já é um grau de ansiedade terrível. Aí eu estava vendo aqui uma pergunta da psicóloga e terapeuta que falou: nós cristãos, isso é uma pergunta que eu me fazia antes, depois eu vi algumas situações e vi pessoas perguntando para o pastor: será que a gente pode procurar um psicólogo, um terapeuta? Pessoas que estão no grau ali na terceira, tá, gente? Estou falando para você que tem ansiedade normal, com as coisas do dia a dia, não. Estou falando do grau patológico, psicológico. A gente pode procurar um profissional qualificado, terapeuta, um psicólogo? O que vocês acham? Agora, desde que... O que, irmão William? Desde que ele seja um cristão. Porque nessa área é muito comum a gente achar espiritismo, né, e outras coisas. A maioria deles é espírita, não sei se 90%, porque eu conheço alguns psicólogos cristãos, então não sei a porcentagem, mas que a grande maioria que vai para essa área como é que chama? Espírita, né, irmã? É muito perigoso. Então, se você puder... Se você não, está repreendido que nenhum de vocês vai precisar disso. Mas se você souber de alguém, se você que é líder, mãe, pai, e precisar aconselhar, olha, irmão, mas procura um cristão. Procura um servo de Deus, que ele vai fazer tudo. A gente tinha na igreja, a minha diretora, que eu ganhei para Jesus lá onde eu trabalhava, levei ela para a igreja, depois de um tempo ela falou: pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Ela era psicóloga. E ela começou a atender um rapazinho, né, pastor Valdir, ela começou a atender o Jonathan. O Jonathan não é você não. Calma, eu vou chamar outro. O menininho lá que virou cantor, que é uma bênção hoje, o Jason, não é Jason. Aquele que corria para todo lado na igreja, que era uma bênção. O David, e ela atendia. Gente, o menino hoje, pensa num David Keelan, adorando, ministro de louvor. Mas olha, eu vou te falar, viu? Quando eu era criança, a gente não dizia que ia ser. Mas ela atendeu, ajudou, com a mãe acompanhando. Foi uma grande bênção. Ela era psicóloga e ela era discipulada por mim, pelo pastor. E aí ela ajudou a atender. Então, isso é muito possível. Isso pode sim, tá? Se você tinha essa dúvida, a não ser que ele seja cristão. Aliás, né? Que ele seja cristão ou ela seja cristã. Algumas causas de ansiedade ainda. Mudança no ambiente, moradia ou trabalho. Tem gente que fica com uma situação tão perturbadora na vida que se mudar de casa, se mudar de trabalho, se mudar de situação financeira ou qualquer coisa do tipo, entra em parafuso. Em São Paulo, a gente, como era um ambiente assim, a gente via muito o ambiente administrativo, profissional, a gente via pessoas se jogando lá. Sabia, né, de pessoas que se jogavam quando mudava de emprego, pessoas que ficavam totalmente ligadas e apegadas naquilo, né? Então você tem que ter um negócio que a gente chama, que a gente trabalhava muito em São Paulo, falava muito, fala assim para o seu irmão, para a sua irmã: tenha a alma livre, desapega, que o Espírito Santo de Deus te oriente, que você tenha a tua vida ligada no Senhor, mas que a sua alma seja livre. Amém?
Porque tem gente que se tirar da mão alguma coisa, a pessoa entra em parafuso, né? Entra em neurose. E isso aí é um grau psicológico, tem que tomar cuidado. Problemas conjugais e familiares, né? Causam ansiedade. Não preciso nem entrar nessa área, né? Isso é indiscutível. Conceitos errôneos sobre Deus e a salvação. A pessoa às vezes vive uma vida tão ansiosa que você prega, ministra, você fala, a palavra não entra. Né? Não entra, o Espírito não consegue, o Espírito Santo de Deus não consegue dominar aquela alma. Então precisa um trabalho muito forte e pesado com aquela pessoa. Eu digo, não, acho que fui eu que apertei aqui. Eu desliguei. Não, tá repreendido, não tô ansiosa. É um trabalho, eu falei um trabalho pesado, mas na realidade não é um trabalho pesado, não. É um trabalho de acompanhamento mais próximo, né? Tem algumas pessoas que falam com você, fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro, e a gente fala, já conversou comigo, já conversou com fulano, já conversou com Beltrano, já conversou com outro Beltrano, e ainda a pessoa não cansou de falar. Não para, né? Sabe por que não para? Porque a pessoa está ansiosa. A pessoa não consegue, né? Não consegue esperar o Espírito Santo operar. Ela tem que ficar falando. Se ela não falar, não está bom, né? Isso é um grau de ansiedade. Consequências. Agora está finalizando para nós orarmos e repreendermos todo o grau de ansiedade na nossa vida. Olha aí as consequências. Não dá para ler direito, mas eu vou ler aqui. A gente já falou de algumas reações no corpo. Engorda, emagrece, come demais, liga sem parar para todo mundo, manda mensagem no celular e tal, e quer saber se deu, se não deu, né? Às vezes a pessoa não percebe, que virou um grau de ansiedade, né? Mas não percebeu. Consulta o celular sem parar, pega no pé dos filhos e às vezes os amigos, irmãos, enfim. Reações que dá na pessoa. Compromete a mente e a tomada de decisões. Ou seja, a ansiedade entrou e ela não consegue avaliar a situação à luz da palavra e nem ser orientada por ninguém. A ansiedade é tanta que ela só vai tranquilizar, é igual um drogado. É verdade isso, é igual um drogado. Só cansa, só para quando ele coloca na veia, quando ele fuma. Vira algo no corpo já, né? Uma dependência. O que acontece? A pessoa não consegue dormir em paz se ela não ligar, se ela não olhar mais uma vez o celular, se ela não falar mais uma vez com a pessoa, se ela não conversar mais uma vez sobre aquela situação. Se você está passando por isso, é um grau de ansiedade sério, né? Que não te deixa ficar em paz. Você precisa, né, daquilo quase que para dormir em paz naquela noite. Então, nós estamos deixando de crer que o Senhor é poderoso para tomar conta da minha vida, da minha família, dos meus filhos, dos meus queridos, da sua casa, do seu trabalho. Amém? Amém? Glória a Deus. Afeta a vida espiritual. Acabei de falar. Perde o interesse pelas coisas de Deus. Não lê mais a Bíblia. Não ora mais, não tem tempo de oração com Deus. Não louva mais. Tem gente que passa o dia inteiro sem louvar, cantar uma música para o Senhor ou louvar a Deus. Não participa de vigília e o próprio ministério. Você não consegue mais fazer parte das coisas, né, no ministério. Às vezes você está satisfazendo a sua vida, né, com outras coisas e você não percebe que você abandonou as coisas de Deus porque você perdeu o interesse. Porque um grau de ansiedade desse entrou na sua vida e te roubou esse amor pelas coisas do Senhor. Amém? Infelizmente, fala, infelizmente. Isso não vai acontecer comigo. Em nome de Jesus. Então, o que podemos fazer? Um exercício bom é aprender a viver o momento. No final, gente, eu vou ler agora um versículo, mas no final nós vamos ver alguns versículos que falam. Não por acaso o Senhor deixou para nós vários versículos que falam sobre ansiedade. Então, alguns exemplos aqui de um bom exercício para você que é extremamente ansioso.
Na hora de comer, saboreie o momento da comida. Curta aquele momento, viva aquele momento. Que isso, pastora? Sabia que existem pessoas que são tão ansiosas que não conseguem nem comer direito? Come andando para lá e para cá na casa. Come sem prestar atenção nem no que está comendo. Quem já viu uma pessoa que senta, come, em um segundo levanta da mesa e sai? Isso é ansiedade. Ah, não, é que eu tenho costume mesmo de comer rápido. Ó, isso é ansiedade. Nem engole a comida, nem mastiga. Ó, come. Algumas pessoas comem assim, andando pela casa. Algumas pessoas... Então, isso é um exercício simples que eu estou falando e que você pode fazer lá. Percebe se você está fazendo isso? Olha o que eu e o pastor, às vezes a gente se policia. Nós usamos a nossa hora do almoço para resolver um monte de coisa. Eu e o pastor. 2 horas de almoço para mim, ó, passa num segundo. Porque a gente come em 5 minutos e 1h40 a gente resolve tudo que a gente tem que resolver. Vai comprar coisa para a igreja, vai não sei o que, vai em banco. E tem coisa que eu tenho que ver com ele, tem coisa que ele que tem que ver comigo, tem coisa que precisa do carro. E aí, às vezes, eu nem acabei de comer, ele está levantando. Às vezes, ele nem acabou de comer, eu estou levantando. Ele fala, amor, não terminei. Tá vendo como é um grau de ansiedade que a gente precisa prestar atenção? Então, a gente precisa ficar atento. Olha um outro exercício bom de fazer. Quando estiver com o teu marido, com a tua família, com os teus pais, com o teu filho, curta aquele momento. Preste atenção naquela pessoa que está do seu lado. Então, na hora de comer, é hora de comer. Esteja com ele presente de corpo e alma, mente. Esteja com a sua família, com seus filhos, naquele momento curtindo. Esteja, né, do lado. Mostre que você está ali, não está ali de corpo, com a cabeça em milhões de outras coisas, né? Preste atenção nisso. Eu coloquei 2 coisas, porque se a gente colocar mais coisas aqui, vai. Provérbios 12, 25. Quem quiser abrir. Provérbios 12, 25. Irmã Iraídes, está tão bonita hoje. Princesa de Jesus. Provérbios 12, 25. Hoje eu fiz um trabalho. Falei, Jesus, eu não quero ficar ansiosa porque eu vou ministrar. Faço isso desde que eu tenho 15 anos. Não, aliás, há 15 anos atrás. Ministro ou palestra, para que ficar ansioso? O Espírito Santo de Deus vai conduzir. E deu certo, viu, gente? Já que eu ia falar sobre ansiedade, eu não podia ser ansiosa, né? Provérbios 12, 25. Se já estiver em um grau de ansiedade, quem pode ler? Quem pode ler? Levantar e ler. Provérbios 12, 25. Pode ler, irmã Iraídes. Eu coloquei esse versículo porque muitas vezes a gente pensa que a ansiedade é somente na oração. Então, quando você estiver precisando de uma palavra, quando você percebeu que você está num grau de ansiedade, ligue para teu pastor, tua pastora, teu líder, ore com um irmão, com uma irmã, peça uma palavra. Aquele que está fora, aquele que está do lado de fora do seu problema, ele vê com muito mais fé do que você. Porque a ansiedade roubou a tua fé naquele momento. Por isso que você está se sentindo daquele jeito. Essa é a verdade desse acontecimento. Eu estou ansioso porque a ansiedade... Aliás, eu estou nervosa, estou preocupada, triste, chorando, estou brigando com alguém porque a ansiedade roubou a minha fé. Então eu preciso de alguém que tenha fé para falar comigo e orar comigo. Amém? Glória a Deus. Não tome decisões nesse momento. Não haja, não fale, não ligue, não brigue no momento em que você estiver assim. Porque dá tudo errado, irmãos. Depois para consertar é pior. Quero que a irmã Iraídes lê mais uma vez. Presta atenção. Provérbios 12, 25.
Amém? Uma boa palavra pode te alegrar. Vamos para o final. Irmãos, mais uma sugestão e mais um exemplo de algo que pode te ajudar a vencer a ansiedade. Existe um projeto no mundo inteiro que eu vi essa semana e soube essa semana, aprendi e quero pedir essa capacidade para o Senhor, porque eu sei que não é fácil. Que é um projeto de adorar ao Senhor de 10 em 10 minutos. Fácil? Não é fácil, né? No nosso dia a dia do trabalho. Às vezes a gente fala com os amigos, com alguém na nossa casa, de 10 em 10 minutos, não. Toda hora. Mas adorar é mais difícil, né? Porque você vai ter que colocar cativo teu espírito ali na hora e adorar. Então essas pessoas, esse projeto no mundo inteiro, eles colocam no celular alguma forma para lembrar. E aí, toca o celular e eles param para adorar. Se está resolvendo alguma situação, se está no trabalho, se é um lugar que pode ou não. Se não puder, no espírito, no pensamento. Se puder, louve ao Senhor, adore ao Senhor. E lembre das promessas do Senhor que são referentes àquilo que você está vivendo. Se você estiver passando, resolvendo algo numa reunião, no seu trabalho, se estiver sendo algo financeiro, algo marido, pessoal, declare uma promessa do Senhor. Não precisa ser de 10 em 10 minutos, mas faça um voto de adorar ao Senhor durante o seu dia. Às vezes passa o dia e você não louva um louvor. Você não canta uma música. Não é nem louvar, você nem canta. Quem dera louvar, né? Então às vezes passa o dia inteiro resolvendo as coisas assim nas atividades e não para um segundo para dizer: Senhor, obrigada. Senhor, obrigado pelo meu trabalho, pelo meu dia. Agora, na hora que você está angustiado, apertado, triste, aí você louva, para ver se aquieta aqui dentro, né? Mas é na hora que a gente está feliz que a gente também tem que louvar, amém? Então, com certeza, através disso você vai ter vitória. Nós vamos fazer esse exercício de fé, amém? Vamos ler agora alguns versículos, mais 2 versículos que o Senhor nos deixou, né? Foi o Senhor que deixou esse versículo na Bíblia, não foi? Então, Ele quer controlar a ansiedade da nossa alma. E baseado nessas palavras, nós vamos orar ao Senhor. Provérbios 12, 25, nós já lemos. Nós lemos, deixa eu só ver aqui qual que foi. 12, 25 mesmo. Mateus 6, do 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Tá aqui, né? Aqui, ó. Tá ali na... Irmão William, uma benção. Mateus 6, do 25 ao 34. A ansiosa solicitude pela vida. Quem está com a Bíblia aí, fala amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, porque hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Até o 34, né?
Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Fala assim, o Senhor sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio. Quem conheceu esse versículo hoje? Esses versículos? Ninguém, né? Só o Vitor ali, ó, irmão. Sabe por quê? A gente sabe, a gente conhece, mas a gente deixa o nosso dia a dia nos levar para esse grau de ansiedade. A gente deixa essa preocupação. É uma tristeza só, tem dia. É uma calamidade, é uma braveza, é uma insegurança, é um medo. Porque não é fácil mesmo. Mas o Senhor pode te auxiliar, o Senhor pode te ajudar, se você verdadeiramente lançar a sua ansiedade aos pés do Senhor. Amém? O Senhor me deu hoje, na hora que eu estava à tarde preparando, relendo, né? Porque na segunda-feira que eu preparei essa palavra, o Senhor me deu um ato profético para fazer com vocês. E nós vamos fazer nessa noite, nós vamos lançar toda a nossa ansiedade no altar do Senhor. Pratique a oração e comunhão com o Pai. Vestir, comer e beber, nós já falamos. Tome firmes atitudes, lançar aos pés de Jesus. Está em 1 Pedro 5,7. Vamos ler? O último versículo para a gente orar. 1 Pedro 5,7. Aleluia, Jesus. Quem achar mais fácil pode ler, por favor. 1 Pedro 5,7. Glória a Deus. Amém. Lançar aos pés de Jesus a vossa ansiedade. A ansiedade, como eu já falei lá no começo, está no campo da alma. Então nós vamos ordenar a nossa alma hoje que se acalme, né? Como disse lá quem? Davi? Que falou, por que te abate a minha alma, né? Colocar a ansiedade na cruz, amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Eu sei que cada um de nós aqui nessa noite, de alguma forma, em alguma área, em algum momento, pode ser até mesmo que nos cultos você é uma pessoa tão ansiosa que não consegue prestar atenção na palavra. Em alguma área ou em algum momento você se identificou com essa palavra. Então eu vou pedir que nessa noite nós vamos orar, todos vamos orar. E conforme nós formos orando, nós vamos vindo aqui e voltando para o nosso lugar, nós vamos tocar no altar e vamos declarar que nós vamos lançar e vamos colocar no altar do Senhor e lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade. A ansiedade que te paralisa, que te impede de caminhar, que te impede de tomar decisões corretas, que te impede de auxiliar ao Senhor a abrir os seus próprios caminhos. Como assim, pastora? Assim, ó, o Senhor não age, o Senhor reage às nossas ações em muitas áreas. E muitas vezes o Senhor está dependendo de uma ação tua para agir na tua própria vida. E você é tão ansioso que não tem permitido que o Espírito Santo te fale isso. Nem em sonho, nem audível, nem através do teu pastor e nem na palavra. Fala assim, então tá feia a coisa. Então nós vamos orar nessa noite. E conforme você for sentindo de Deus, você vai vindo aqui, colocando a sua mão, ou você põe e fica, ou você põe e volta. Você é que sabe. Deixa o Espírito Santo de Deus te mover. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Nós vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Essa palavra ela é instrutiva, ela te ensinou.
mas ela não deixa de ser espiritual porque eu ensinei através de um slide. Ela não deixa de ser espiritual porque eu coloquei um vídeo. Mas ela pode fazer a diferença no teu dia a dia se você tomar posse dessa palavra nessa noite. Não somente as mulheres que estão aqui, mas todos têm um grau de ansiedade na sua vida que o Senhor quer te curar nessa noite. Para que você não seja mais roubado, para que você não seja mais limitado no seu comportamento. Pai, em nome de Jesus, em teu nome, Senhor, nós queremos te clamar agora. Eu sei, meu Deus, que por causa das nossas ansiedades nós temos vivido, ó Pai, muito pouco daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós temos vivido somente, ó Pai, metade, às vezes menos que a metade do que o Senhor preparou para nós. Por isso nós queremos nessa noite lançar aos pés do Senhor, lançar no seu altar toda a nossa ansiedade. Senhor, eu não sei qual é o grau de ansiedade na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, na vida desses jovens. Eu não sei se eles precisam estar o tempo todo conectados, o tempo todo, ó Deus, falando, o tempo todo, ó Pai, ligados. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor quer trazer a cura nessa noite. Pai, eu sei que a nossa alma necessita de cura. A alma de cada um de nós necessita ser tomada pelo Teu Espírito. E necessita, ó Deus, ser, ó Pai, até mesmo controlada pelo Teu Espírito. Existem pessoas aqui que não recebem direcionamento, não é ordem. Você transforma em ordem, mas o Senhor te dá uma direção que vem do altar e você tem dificuldade de receber. E isso significa que você tem um grau de ansiedade na sua vida. Então nesta noite deixa o Senhor te mover, Pai. Em nome de Jesus nós queremos fazer um ato profético nesta noite. Queremos tocar no seu altar. Queremos, ó Deus, declarar que toda a nossa ansiedade está lançada, Senhor, nesse altar agora. Que todo grau de ansiedade, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele patológico, seja ele doentio, o Senhor vai curar nessa noite. Se essa ansiedade não me permite, Senhor, te obedecer, se essa ansiedade não me permite, Senhor, ouvir o Teu Espírito, ó Pai, que o Teu Espírito é sensível, o Teu Espírito Santo é sensível, e eu não tenho permitido ouvir a Tua voz. Então me cura nessa noite, cura, Senhor, cada um aqui, desde esse altar, Senhor, até, ó Pai, lá aqui no fundo da igreja. Se, ó Deus, eu tenho, ó Pai, andado ansioso, porque, ó Pai, nós estamos no mês de abril, e não aconteceu, ó Pai, aquilo que eu esperava neste ano. Me perdoa e nos perdoa, Paizinho, porque que só, Deus, o que vai adiantar a minha ansiedade, Senhor? O Senhor é Deus sobre a minha vida, o Senhor é Deus sobre a nossa vida, e a minha ansiedade não vai trazer resultado algum, mas a minha fé sim, trará a vitória, trará o resultado daquilo que eu tenho esperado, Senhor. Olha, Senhor, para dentro de nós, sonda e conhece o nosso coração, sonda e conhece cada um aqui, ó Pai, nessa noite. Nós queremos tocar no Teu altar. Você que não saiu ainda do seu lugar, faça esse ato profético, toque no altar do Senhor e declare que a ansiedade da sua vida está lançada aos pés do Senhor agora. Declare que você não vai andar ansioso com os teus próprios sentimentos, mas que o Espírito de Deus vai te dominar, vai te controlar, vai te moldar, vai te fazer mais filha, mais filho. Oh, seriande canterei palavassai. Deus, me perdoa, Senhor, se eu tenho andado ansiosa, se eu tenho falado demais, se eu tenho, ó Deus, me manifestado demais contra as coisas, ó Deus, que eu não tenho concordado. Senhor, eu não quero que isso roube a minha fé
E eu não quero que o Senhor, ó Deus, olhe para mim e veja que eu não tenho fé. Eu quero que o Senhor veja em mim uma mulher de fé, ó Deus, que está na tua casa, na tua presença, e que tem caminhado pela fé. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca em nós, toca na nossa vida nesta hora, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Paizinho, nós te amamos. Perdoa, Senhor, nós sabemos que precisamos tanto de Ti ainda. Sempre precisaremos. Nós sabemos, ó Deus, que somos, ó Pai, vacilantes. E que a nossa fé anda vacilante. Mas que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que pode restaurar nessa noite a tua fé. Levante a sua mão para o céu agora. E declare que o Senhor vai restaurar a sua fé nessa hora. Oh, Pai, restaura a nossa fé, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser roubados, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louve ao Senhor. Feche os seus olhos. Louve ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Aplauda pela tua vida. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus.